E eis que mais uma vez nos reunimos em um oferecimento Dark Side Books para falar do terceiro quadrinho que eles lançaram aqui no Brasil. Dessa vez, um mangá. Finalmente vamos falar do Fragmentos do Horror. Muita gente pedindo. Uma tríade maravilhosa, porque lembra quando logo que eles anunciaram, a gente gravou um programinha dando rápido, notícia, né? Dando notícia e tal. E o bacana é que eles lançaram um gibi com uma cara independente, né? Pra mim. O Dana. Foi um gibi pra mim, Foi um pro gibi pro Danielzinho. Ale e um gibi pro Drago. É mesmo? Depois eles confessaram isso pra mim. Foi o verdade. alternativo, que é a minha cara. Alternativa Underground, Foi- que é a cara do Foi o Danielzinho. quadrinho de terror mais mainstream, que é a cara do Ale. E o verdade. mangá pro Draguinho. Ah! Foi uma grande homenagem que a Darkseid fez aqui Caraca, pro você, Pipoca, ó, os né? caras, velho. Obrigado, gente. Aí o Muito pessoal da obrigado. Darkseid pela homenagem. Sinto o dedo de Jesus, né? E nada mais justo que a gente retribuir falando desses quadrinhos. Desses 3 gibis. Ai, meu Deus do céu, velho. Ó, mas não é por nada, não. Dos 3, o que eu mais gosto é esse aí. Porque eu gosto muito de mangá, né? Claro, né? Então é óbvio. Dos 3, qual é que eu gosto mais? Pode crer. Tô falando, pô. Ai, caraca. Então, vamos lá. Primeiro Vamos falar lá. do vídeo anterior, nós demos mais ou menos um sinopse da obra, mas agora nós estamos com a versão da Darkseid na mão. Então nada melhor que começar o vídeo falando da versão da Darkseid, Eu né? não tinha lido, recebia deles, então tinha a oportunidade de ler agora, até pra fazer o vídeo e não passar vergonha. E que capricho, não, cara? É, como sempre, né? A Darkseid manda bem pra cacete. Porra, infelizmente não vai dar pra mostrar no vídeo. Eles fizeram igualzinho a edição americana, que aqui na capa tem o que é isso? É um verniz. Um verniz. É um verniz verniz. mesmo. Só que é invisível se você tá olhando de frente de assim. chapado, né? É. Quando você joga ele na luz, ele forma umas imagens. Não, é que Isso. todo verniz ele é transparente. A gente joga geralmente se joga em cima de uma imagem pra dar um brilho dentro de um quadro, dentro do título. Então, mas nesse aqui caso, eles usaram ele de uma forma outra maneira. outra imagem, É como né? se fosse uma Exatamente. imagem visível mesmo. Assim. Então você consegue ver o verniz porque ele tá aplicado em cima de uma imagem normal. Isso. Certo? Aí você vê imagem normal mais verniz, você vê Brilho. que tem um salteado Vê o brilho. Só que aqui não, aqui é uma outra imagem formada E aí- invisível por cima da imagem da Aí capa. o que acontece? É muito Gera- bonito. Muito Gera legal, uma composição muito que foda. parece que tem vários espectros, vários fantasmas, né? Tipo um monstro aqui, um bicho voando aqui, outro aqui, vários fantasmas ao longo É, da hora, né, é mano? uma das cenas da HQ, uma das cenas mais arrepiantes da HQ, inclusive, essa daqui que eles usaram. Que é a cena que tá ilustrada na guarda. também, Na guarda da também. do gibi. Aham. Exatamente. E o já vem em capa dura, né, num papel muito bom. Pra... Segundo mangá capa dura do Brasil, se não me engano. O primeiro é o Cavaleiro do Zodíaco. E o segundo é esse aí da Darkseid. E com um papel de muita qualidade também, né? Eles fizeram aquelas adaptações, eles não pegaram as onomatopeias e retocaram por cima, colocaram o que significa do lado, assim, Não, né? pelo amor de Deus, mangá hoje em dia tem que ser feito É, assim, tem que porque a onomatopeia é parte da arte do mangaká, cara. Eu lembro Então que não tem você me explicou isso, eu comecei a reparar que tem uns caras que retocam por cima e fica horroroso. Não, muitos mangás saíram aqui nos primórdios da publicação no Brasil, saíram com onomatopeias traduzidas. Então pode reparar que o Bleach começou, e então tá até hoje assim, porque a série é continuada. O primeiro, o Naruto, a primeira série, o Naruto Pocket, são com onomatopeias traduzidas, retocadas e traduzidas. O que é feio, o fã de mangá mesmo gosta da onomatopeia original com a legenda. É o que a Darkseid fez, obviamente. E acho que, me tira uma dúvida, Bruno, porque você que trabalhou no mangá, né? Porque nos comics, em geral, essas onomatopeias elas são colocadas depois e elas vêm como camadas no arquivo. Então é fácil de você, inclusive, tirar aquela onomatopeia e colocar outra. Aham. Pra gente que trabalha com heróis. No mangá não, né? No mangá elas costumam vir na arte mesmo, desenhadas. Sim, elas são desenhadas pelos mangakás à Ou mão. seja, se você tá retocando, você tá influindo na arte do cara. Na arte do cara, por isso que não pode. Inclusive tem mangaká que faz a onomatopeia como parte do desenho. Você vê o One Punch Man, por exemplo, a onomatopeia tá acompanhando o chão, acompanha o movimento do personagem, ela tem rachura acompanhando a cena de movimento, sabe? Então ela é totalmente integrada à arte. Mesmo porque a onomatopeia para os japoneses é diferente das onomatopeias para nós ocidentais. Porque os kanjis, o vocabulário dos japoneses, tem outros significados para onomatopeia além de um simples ruído, entendeu? Então é parte da história, é parte do storytelling, da narrativa.
narrativa. Bacana. E Não. falando de história e de narrativa, e aí, Daniel, o que você... Cara, me eu diz já disso? gostava, eu gosto muito do Junji Ito, eu tinha lido quando saiu pela Conte, se eu não me engano, no Brasil só tinha sido publicado o Uzumaki Foi a pela primeira coisa Conte. que você leu, certo? Foi a primeira Eu coisa também. que eu li em 3 partes, li emprestado e depois eu fiquei, puta, precisava ter Acho e que é foi eu que te raríssimo. emprestei se bobear. Se bobear porque eu foi. tenho os 3 volumes. Se bobear foi. E é dificílimo de contrato, é super esgotada. Isso. Aí eu comprei a gringa da Viz, que é uma edição lindona, muito bonita. Tudo compilado numa coisa só. É, e eu já, puta vida, porque o Jiu-Jitsu, além das histórias serem bem pesadas e tudo mais, ele tem um traço fabuloso, né? Você vê uma página do Jiu-Jitsu e fala, caraca, que Cara, eu diferente. achei Ele é a um arte artista dele maravilhosa. maravilhoso, assim, é impressionante o traço desse cara, É, já salta aos olhos. Um traço mais voltado pro estilo seinen, que não é o shonen, né? Aquele traço pra adolescentes, é um traço bem mais realista. Que, obviamente, eu tenho bem mais empatia. Sim, pega muito mais o público adulto, sabe? E o Junjito, por ser um cara voltado muito mais pro horror, ele é um mangaka de terror, né? Ele consegue passar com o traço, além do roteiro da história serem muito perturbadores, o traço contribui pra isso, né? Ele consegue desenhar umas coisas perturbadoras, aterradoras, assim. né, cara? A imaginação desse cara é maluca, velho. Como é que isso aí sai da Então, cabeça dele? E são tudo, como diz o título, são fragmentos de horror, são pequenas histórias, né, cara? E elas são, como é que eu vou colocar isso? Elas são micro-universos. Parecem pesadelos, tá querendo dizer? Porra, cara, uma boa definição. Não é? São vários Boa pesadelos. definição. São vários pequenos pesadelos. Por mais que a história, às vezes, ela tenha um longo período narrativo, por exemplo, do cara que encontra a mulher que quer ser dissecada. Gente, a mulher quer ser dissecada. A tara dela é essa. A tara dela é essa. Ela, desde criança, ele conhece ela desde criança e mostra a história inteira de quando eles eram criancinha até quando ela morre, né? Então a história compreende um longo período de tempo, mas mesmo assim continua sendo um fragmento. De alguma forma ele consegue fazer isso. É. Não é como a primeira história do Futon, que é realmente um fragmento. É um tequinho de alguma coisa. Né? Mesmo quando a história tem longos períodos narrativos, elas também são fragmentos. E são doentias, cara. São doentias, mas tem uma curiosidade que eu queria, eu tava na minha linha de raciocínio aqui, que os senhores destruíram minha linha de raciocínio. Desculpa. Agora eu tenho que ficar tentando retomar de alguma maneira. É que o Uzumaki é uma história corrida só, é um puta calhamaço enorme de uma história corrida só. Depois eu peguei o guio dele também, que é uma história bem longa, assim, grandona. O Fragmentos do Horror, na minha cabeça, antes de pesquisar, eu achei que era um quadrinho que ele tinha publicado antes dessas 2 obras. Eu também sempre porque achava são histórias isso. curtinhas, uma Isso. coletânea de Eu histórias. achei que ele tivesse começado com isso e depois indo Ele- se aprimorando e fazendo mais longo. Ele até exatamente. conta no pós-fácil que ele ficou 8 anos sem fazer uma história de terror, Sim, né? aí ele volta com fragmentos. Aí ele fez o Uzumaki, Tommy acho que é de também ele fez. 2010, se eu não me engano. Uzumaki, né? O Uzumaki. E aí o Fragmentos de 2014. É uma Isso. obra bem recente, assim. E ele tá muito afiado. O Gil eu acho uma HQ meio ok perto dessas duas, mas Fragmentos, eu acho que ainda eu prefiro ela ao Uzumaki. Sério? Apesar de Uzumaki Eu não ser a obra consigo máxima escolher. dela, eu prefiro Fragmentos, porque eu acho que as historinhas curtas funcionam muito bem. E a maioria delas é bem assustadora e condizente com o que o quadrinho precisa, que são todas histórias de terror pesadíssimas. Assim. Pesados. Não tem tipo, ai que bobinha, é tudo bem pesado. Não, é perturbador. Vocês, no último programa que a gente anunciou o lançamento, vocês falaram sobre a história do cara que fica segurando a cabeça. Que ele tá amaldiçoado. É muito impressionante. Você falou da menina ficar sussurrando, que é muito impressionante. Mas tem umas outras, cara, bizarríssimas, como a da criatura, que fica uma criatura alada, assim, que parece uma arpia, sei lá. Nossa, da mulher esquisita Da lá, mulher né? Que fica vem alimentando. e fica alimentando o cara, e você não sabe direito o que é aquilo, termina a história, você não sabe o que é, mas pressupõe que a mulher fica viajando no tempo, comendo o cara, trazendo e alimentando com ele mesmo, cara. É muito doido. O cara tá passeando na montanha e se cara. perde, né? Se perde, tá morrendo de fome, aí aparece um pássaro gigante e dá um pedaço de carne pra ele. Ele come, como se fosse um filhote de pássaro. Caraca, é muito bizarro, nojento, velho. é nojento mesmo. É. E essa repulsa que eu acho que é cativante pra caramba no gibi, sabe? Poucas vezes eu fiquei tipo, nossa, no gibi. E esse é bem assim, sabe? Essa da mulher que gosta de secar, tem uma cena que ela vai dissecar um sapo. Aí o personagem principal tá lá assim, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Ele tá segurando um sapo e ela começa a cortar o sapo assim, abre, você vê todas as vísceras e você tá achando que o sapo já tá morto. De repente o sapo pula e sai andando. Mano, cara, não faz isso com o sapinho, cara. Aí a cena seguinte ela fala, vamos dissecar agora cães e gatos. Eu falei, mano, se ela fizer isso, eu vou lá bater nesse japonês. Não, vai evoluindo a parada. Mas uma até que ela porra- quer autodissecar, né? Uma HQ muito, muito legal, gente. Recomendo não só aos fãs de mangás,
Mas, fã de quadrinho em geral, vocês sabem que mangá é uma coisa que eu não leio muito. Eu li essa daí por muita curiosidade depois daquele vídeo que a gente gravou e eu adorei. Não, fã de terror então, Vai adorar. vai se esbaldar. Você gosta de cinema de terror, mas não gosta de quadrinho, é a tua hora de começar então com isso daqui, cara. Pega lá, só deixa eu fazer o puxa-saquismo pro capista da Darkseid, porque eu adoro a capa do maluco. Olha a versão gringa, gente. Fragmentos do horror, escrito tudo zoado aqui na capa, Junji Ito, certo? Essa é a versão gringa. A versão nacional, os caras integraram, tal qual as onomatopeias japonesas, integraram o texto à arte. Então o nome do autor, Junji Ito, tá passando por trás da cabeça do cara e tá afundando no rio ali, no lago que tá passando no fundo, saca? Muito legal. E os caras mantiveram o nome original em japonês com uma traduçãozinha bem pequena embaixo. É um design muito impecável, cara. É muito mais bonito que Aqui esse foi aí, feito desenho. por um capista qualquer. Uhum. Aí foi feito por um senhor capista. Cara que sabe, Pois é, sabe né, muito velho? de lettering. Eu imagino os japonesados vendo isso aqui e falou: Buradinho manda bem! Muito bom, cara. Excelente lançamento. E tal qual os outros programinhas, a gente não vai acabar agora falando apenas do quadrinho, para introduzi-los melhor a esse tema e deixá-los com mais água na boca para curtir Fragmentos do Horror. Vamos indicar 3 filmaços de terror oriental. Vamos. Ê, moleque, eu tô empolgado pra falar Pô, desses filmes. a seara de terror asiático é muito grande, né? Tem se diversificado cada vez mais e tem aparecido muito filme, né? E alguns dos grandes diretores do terror hoje em dia saem da Coreia, do Japão, né? Teve uma grande leva que aconteceu de Refilmagens. de cinema francês de terror se sobressaindo um tempo atrás. Antes disso, o cinema oriental se Eu sobressaiu. ia falar, o cinema oriental de terror é tão forte que teve a leva de refilmagens dos Estados Unidos. Exatamente, teve toda uma leva. E a leva de refilmagens começou meio que logo em seguida ao lançamento dos originais. Não demorou muito tempo, sabe? Os Estados Unidos logo de cara bateram o olho e falaram, isso aí é bom. Eu acho que o cinema de terror oriental, ele tem uma linguagem diferente da que a gente está habituado. E isso é um dos principais atrativos para nós ocidentais. Não só o cinema, eu acho que toda a literatura, quadrinho, Também, sim, toda tudo. o jeito de narrar oriental, É outro. principalmente do Japão, é outro, assim, né? É bem diferente do que a gente tá acostumado norte-americano, que é o padrão pra gente. Assim, É, dá pra perceber a diferença. Se você pega Witches e pega Fragmentos do Horror, você percebe de cara, de bater o diferença. olho, a narrativa dos caras. Ambos são quadrinhos de terror, mas olha a narrativa, de cara você nota a diferença. Bom, vamos lá? Posso começar? Pode, o seu é o Pode. mais antigo, acho que é até legal O começar meu por mais ele. antigo, e é importante falar sobre ele, gente. Eu duvido que eu tenha outra oportunidade de falar sobre esse filme, a não ser se a gente fizer um tema sobre inferno. Porque o meu filme se chama justamente esse, Inferno. Um belo tema, inclusive, hein? Belo tema, né? A gente já gravou Belo muito tempo tema. atrás, viu? Já? Sobre Inferno? É. Já. Falou do mangá Panorama do Inferno? Falamos. Ah, então tá bom, vai. Falamos. continua. Falamos de Coração Satânico também, que tem livro agora pra Darkseid. É, a gente faz vídeo há muito tempo. É verdade, até esqueci. Bom, Eu até esqueço. Antes de vocês interromperem meu raciocínio, que eu tô tentando retomar, Desculpa! De novo, É esses horrível caras... isso quando acontece. o meu filme, gente, chama-se Jigoku, de 1960, traduzido aqui como Inferno, é do Nobuo Nagakawa. E esse filme, ele é um marco no cinema de horror japonês em vários sentidos. É um puta de um filmaço. Ô, louco, velho, nunca vi. O que acontece? Daniel, você lembra quando você indicou o Peeping Tom e você contou uma história de que depois desse filme, a carreira do diretor, ele nunca conseguiu se recuperar porque ficou foi um filme amaldiçoado, sim. amaldiçoado? Com o Nobuo aconteceu a mesma coisa. Ele é um diretor aí japonês com 90 e tantos créditos, um diretor que tinha extremo prestígio, fazia várias obras clássicas, chegou a flertar com o terror em vários momentos, teve ali filmes baseados em lendas clássicas, de fantasma, coisas assim. Ele fazia uma coisa, um pouco de terror gótico, mas de repente ele me aparece com o Inferno. Mano do céu. O que acontece? É o primeiro filme japonês a tratar com gore. Gore em doses cavalares. Que pra gente hoje assistindo, depois que você vê os filmes modernos, obviamente nem parece tão cavalar assim. Mas em 1960 era cavalar até não poder mais. É o primeiro filme no Japão a ser totalmente surrealista. Filme maluco, completamente maluco. A galera assistiu na época e falou: que é isso, mano? Que esse cara tá fazendo? Como ele ousa! Como ele fez um negócio desses? E é um roteiro muito simples, né? São alguns personagens, eles morrem por meio de acidentes, né? São até acidentes naturais, assim.
A primeira metade do filme, digamos que é os primeiros 40 ou 50 minutos, vai desenvolvendo o histórico deles, os acidentes que eles sofrem. De vários personagens. Os personagens principais, né? Você vai acompanhando, é um filme lento, parece que não acontece nada. Bom, aí eles morrem e eles vão parar onde? Nas portas do inferno. Quando eles se encontram nas portas do inferno, aí o filme é claramente duas metades. Começa outro filme. Aí, meu amigo, é simplesmente tido como, na história do cinema, a maior descrição do inferno já feita. Sério mesmo? Sério do mesmo. Cinema mundial? Cinema mundial. Ô, louco. Muita gente aponta como a maior descrição do inferno já feita, com vários elementos que você encontra, por exemplo, no Inferno de Dante. Por exemplo, quando Dante desce para o inferno, ele vai encontrando várias personalidades da época, em cada círculo ele encontra os juízes, encontra pecadores de diferentes estirpes. Então, no inferno japonês, você encontra figuras de autoridade, juízes, policiais, não sei o que lá, tal. Por mais que você veja os demônios, e, porra, são efeitos da década de 60, que nem o filme que você indicou no do Witches, né? São efeitos antigos, mas é tão impressionante a construção dele, tão impressionante, cara. É um filme fantástico, fodástico. Tô seco pra ver. Assim, bom pra cacete, cara. Caramba, Alexandre, olha aí, velho. Inferno, 1960. E esse filme é considerado o pai do filme de terror japonês. Ah, tá. Então, para você compreender todo o cinema de terror que veio depois, ao longo das décadas, foi desenvolvendo e culminando naquele cinema maravilhoso dos anos 90 que a gente conhece, começa lá atrás, com o Inferno. Foi o... Cacetada, Alexandre. Puta, eu preciso ver isso aí. Como que eu não vi esse filme ainda? Vale a pena. Carambola! Normal, né, Drago? Você não viu vários bons filmes. Mas eu gosto do cinema. Você fica lá focado na Netflix, você perde essas coisas aí. Isso aí não tem no Netflix, né? Não sei dizer porque eu não tenho Netflix. Ah, tá. Mas foi lançado em DVD aqui no Brasil, em VHS, em DVD aqui no Brasil. Não sei se existe em Blu-ray ou em qualquer outra linguagem digital, eu não sei. Não sei se você vai encontrar no Now, não sei se vai encontrar em Netflix, não sei. Tem que procurar. Dá uma procurada e dá uma chance pro filme, tem que estar no clima dele, lembrando que é um filme de quase 60 anos, né, mas é muito recompensador, cara. Filmaço, umas puta atuação, uma direção fantástica. Nossa, mano, olha só. Caramba. Bom, então você falou que daí veio o levante dos filmes de terror japoneses. Sim. Posso indicar eu agora? Deve, As pode. outras vezes eu sempre fui o último. Não, Deixa eu ia falar justamente segundo isso. agora? É, você ia falar isso? Claro. Olha como nós estamos... como é que se diz? Gentis, talvez. Isso! Pacientes. Eu não ia falar isso, mas segue o barco. Então, ó, depois desse filme do Alexandre, o cinema japonês de terror tem um outro marco que veio em 1998 com Ringo, que é a conhecida aqui no Ocidente como O Chamado. O original. O original. Esse filme até hoje é considerado um marco, se tornou um clássico imediato, porque ele traz um monte de inovações pro gênero. Principalmente em relação ao cinema ocidental. Porque o cinema ocidental tem muito daquele negócio de aparece um fantasma, vem sempre um som, né? Pá, sempre que vem algum lance no espelho, vem um piano, um negócio assim. E o Ringo não, o Ringo é um filme muito silencioso. Hoje isso é levado ao extremo. Ao extremo, os filmes chega a incomodar, do bicho. James Wan, por exemplo, você tá lá querendo prestar atenção no filme e de repente explode. Mano, você não tomou susto pelo que você viu, é que foi um negócio que muito ensurdecedor. Nossa, eu tava vendo esses dias. Também é uma farsa, né? Eu tava vendo Farsa, aquele. completo. Quando as porcaria. luzes se apagam, tá ligado? Aquele Sim, filme assisti. baseado no curta Lights Out. Toda vez que aparece o bicho, vem um som ensurdecedor junto, cara. Como é que um curta de 2 minutos consegue ser melhor que o filme inteiro? O filme inteiro, velho. Impressionante. Veja esse curta, Lights Out. Então é esse negócio, você não toma um susto por causa da criatura em si, por causa da cena em si, você toma um susto porque vem acompanhado um frame repentino na tela junto com um som ensurdecedor. O Ringo não, o Ringo ele trabalha a psicologia. Quase aqueles vídeos de que você assistia no começo do YouTube, você ficava vendo, tem uma estrada assim, Isso. estrada, aí vinha a menina do exorcista com puta do barulho. Claro que qualquer pessoa assusta, um gato assusta com essa merda, não é psicológico. Não precisa ter, não precisa ter sério pra assustar, qualquer um assusta. Qualquer mentecato pula. Porra, isso não é legal. Não é legal, exato. Mas o Ringo ele é um filme que ele vai
trabalhando você, né? a criatura. Quando o filme termina, ele continua com você. Continua. Justamente por causa de todo esse processo. Eu acho um filmaço também. Filmaço. E aí o Ringo trouxe na sequência aquele que é considerado o segundo clássico moderno do Japão, que é justamente o que eu vou falar agora, que é o Ju-On, O Grito. Achei que você ia falar do Ringo. Não, Você já tava dando a sua dica. Essa foi surpreendente. Plot twist total, cara. Você só encontra no Tava interessadíssimo. Eu já começou a falar do ator do Ringo que eu gosto, da história e tal. Não. Eu tava erguendo a história do terror moderno japonês, que bom, que legal. Isso foi uma virada, hein? Foi mesmo. Melhor que o jumpscare. Vamos lá, mano. Tô contigo. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Eu vou falar então do O cara fica 6 minutos falando no filme. Aí vem a minha indicação. Não, porra. Eu tô tendo com dor nas costas também, cara. Vai lá, Bruno. Aí em 2000, depois de 98, então em 2000 veio Takashi Shimizu e fez 2 filmes para televisão, chamados Ju-On, O Grito. Só que esses filmes passaram meio batidos. Só que em 2002 ele lançou uma versão de cinema do Grito. E foi essa a que estourou. Justamente por pegar tudo aquilo que foi estabelecido em Ringo, trabalhar uma maldição por causa de espíritos malignos, trabalhar ela lentamente, erguer o psicológico do público e abalar isso aos poucos. O Ringo fez isso e eu acho que o Ju-On faz melhor. Eu considero o Ju-On melhor do que o Chamado. E nesse filme aí, a gente tem a história de uma casa em que um crime bizarro aconteceu lá dentro. E existe uma lenda japonesa que diz que quando uma pessoa morre vítima de um ódio absurdo, uma morte muito violenta por causa de ódio, aquele lugar se torna amaldiçoado. A pessoa morre, mas a emoção dela fica ali. E qualquer um que pisa lá e vai embora, leva isso consigo e tá fadado a morrer também por causa dessa maldição. Então você vê essa casa em que aconteceu tudo isso e todo mundo vai passando por lá, morrendo ao longo dos anos. Ele não é linear, Alexandre. Então você vê uma vítima, aí ela volta no tempo para mostrar o que aconteceu antes daquela vítima entrar lá, até que chega um ponto em que ela vai para frente no tempo também, então ela mostra a maldição ao longo de muitos anos. E a maldição é porque um pai matou a mãe e o filho lá, por causa de traição. Então você tem o fantasma do menino, que é esse do pôster do filme, que é bizarro, só que o mais bizarro ainda é a mãe dele, que anda que nem uma aranha no chão, toda contorcida, faz uns barulhos bizarros, tem uma aparência horrível. Já tem várias cenas que se tornaram icônicas. Ele mexe com terror em tudo quanto é tipo de coisa. Então você vê cena de terror em televisão, em câmera, em fotografia impressa. Sabe, todas essas coisas que hoje em dia se tornou modinha, distorcer imagem de TV, telefone, ele coloca a cena em tudo isso daí e tudo se tornou icônico e clássico. É um filmaço. A refilmagem que saiu um ano depois é uma merda. Essa eu vi com a Sarah Michelle Gellar. É uma merda, vai dizer que você gostou. Horrível. Horrível. Eu fui na expectativa do Chamado, porque o Chamado americano é bom. E eu fui na expectativa que fosse ser um filme bacana também. Nossa, horrível, horrível. Extremamente explicadinho. O japonês não, o japonês tem que prestar atenção por esse negócio de ir e voltar no tempo. Esse daí não, explicadinho, acrescenta umas cenas nada a ver do final. É quase uma tônica isso, né? Quando é refilmado para os Estados Unidos, fica ruim. Fica né? ruim. É o inferior, pelo menos. E o Ju-On se tornou uma franquia de sucesso de 7 filmes atualmente. Sério? 7 filmes. Caralho. E dizem que todos esses 7 filmes são bons. Ao contrário das refilmagens do Chamado, que nenhuma chega aos pés da primeira. Eu não vi as outras, as sequências de O Grito, mas dizem que são muito boas. E as prequels feitas pra televisão também dizem que são ótimas. Legal, boa dica. Yes! É isso aí, gente. Agora, Danielzinho. Sou eu. Vocês falaram de filme japonês, mas eu vou falar de um filme coreano, tem problema? Não. Não, né? é cinema oriental do mesmo jeito. O que eu vou falar é o Tale of Two Sisters. Aqui no Brasil ele ficou como Medo, um nome totalmente mais genérico. Mais genérico isso é difícil, né? Chama Medo. Medo, só É um filme de 2003, mas o diretor do Tale of Two Sisters é o Kim Ji-won. Ele fez antes aquele I Saw the Devil
que eu sou louco pra falar aqui, que é um filme espetacular. Filmão. De serial killer, né? E depois, agora o nome dele, ele cresceu assim e tal, todo mundo ficou bem consagrado por conta desses dois filmes aí, o do Medo e o I Saw the Devil, e foi fazer fez Last Stand com o Schwarzenegger nos Estados Unidos, ele virou um grande diretor assim, inclusive de Hollywood. E o Tale of Two Sisters é uma história bem básica, assim, um roteiro bem simples. O filme começa, a primeira cena do filme é um médico falando com uma menina, aparece ela de costas o tempo inteiro, e aí ele fala assim, você precisa se abrir, você precisa me falar o que aconteceu, me conta a história, essa daqui era a sua família, não era? E aí corta, mostra a menina e a irmã dela chegando na casa, voltando pra casa dos pais, e você não entende muito o que rolou, assim, é um corte bem abrupto, né? Elas voltando pra casa dos pais, uma casa que fica distante, quase um sítio assim, ela chegando e elas encontrando a madrasta. Só que na hora você já percebe que tem coisa errada entre as duas meninas e a madrasta, assim. E aí vai ser aquela relação bem conflituosa entre madrasta no lugar da mãe e as meninas. E o pai sempre meio esquisito, bem frio, assim, bem meio afastado e tal. E aí você começa a perceber, o filme começa a mostrar essa relação cada vez mais conturbada entre as meninas e a mulher. E vai ficando bizarro, você vai toda hora tendo uma noção, porque você já viu a primeira cena, você sabe que deu uma merda muito grande ali, você não sabe o que e como foi. E aí ele vem trabalhando muitíssimo bem, o filme todo é muito bem filmado, a trilha sonora é maravilhosa e ele não tem muito susto barato, assim. Conforme o tempo foi passando, depois de uns 40 minutos do filme, eu já fiquei, eita caralho, vai dar merda. Isso é característico do cinema oriental. E eu fiquei totalmente preso no filme, assim, até a Marília ficava, agora acho que vai dar susto. Eu também. Então, esses assim, diretores, eles são hábeis nesse negócio, né? Eles posicionam a câmera de um jeito que parece que vai surgir alguma parada. Você fala, e não surge nada. E aí ele vai mudando uma expectativa assim, aí o susto vem de outra maneira. E o grito acontece direto. Tem pelo menos umas 3 cenas assustadoras e maravilhosas assim nesse filme. Eu falei, puta que eu pariu, cara! Sabe, tipo, eita! Eu sei. Ai que susto, a Marília ficava toda, ai que susto! Mas não barato assim, igual o James Gunn. Não, igual nós estamos falando aqui. Muito bem feito. E a parada vai ficando cada vez mais esquisita. E o filme tem uma reviravolta logo, acho que depois da primeira metade, assim, uma reviravolta, você fala, eita, que rolou aí? E aí começa a ter cenas do flashback e tudo mais, e começa a entender melhor a história dessa família e o que rolou e o que vai rolar de trauma ali que aconteceu, sabe? E por que a menina tava de costa lá no começo? Então, aí você tem que ver o que rolou. Ver o que aconteceu. Porque ele é muito bem narrado, assim, não é cronológico, sabe? Tem umas sacadas de flashback e tudo mais. É igual o grito. Aí você vai percebendo que nossa, e ao mesmo tempo é bem psicológico, sabe? Tem esses sustos, assim, você sabe que você tá vendo um filme de terror legítimo, só que ele é bem psicológico e sensível em certos pontos também, tratar a relação da falta da mãe, da menina ali, porque que ela tá fazendo birra. Tem uma em especial, é a Su-Mi e a Su-Young, são as duas irmãs. A Su-Mi, ela é muito crica, assim, ela tá entrando, você vê que é uma menina que tá entrando na fase da adolescência, então ela é muito chata, ela é uma criança rebelde que perdeu a mãe, não gosta da madrasta, então ela é bem crica, assim, só que aí com o passar da história você entende o porquê, o que aconteceu naquela família pra tá tão desestabilizada, assim. E tem algumas cenas aterradoras, vale muito a pena, é um filmaço. Mas eu quero dizer uma coisa, o dele é baseado no inferno, o meu são espíritos amaldiçoados. Qual que é a ameaça do terror? São pessoas reais mesmo ou tem espírito? A família. Uma coisa que eu não falei, a partir do momento que elas chegam na casa e encontram a madrasta, começa a acontecer coisas bizarras na casa. Assim. Então é uma casa assombrada também. Não é. Não? Não é, você vai entender depois. Tem muito mais camada, por isso tem esse lance psicológico. Você não que quer eu falei, dar spoiler. Assim. Não posso dar spoiler, qualquer coisa que eu falar a partir daqui é spoiler mesmo, assim. Mas não é inferno, chega a ser nada sobrenatural, assim. Não tem não. Grande filme. Bom, 3 filmes, poucos clichês que nós entregamos aqui hoje pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar de todos. E um quadrinho pouquíssimo clichê. Exatamente, cara. Baita de um quadrinho. Um programa recheadíssimo, né? Na tela estão passando mais algumas indicações de filmes bons de terror oriental pra vocês. E a gente encerra por aqui. Não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal. E não perca o hábito de bater no sininho aí. Muita gente tem avisado a gente. O YouTube não está me avisando que tem vídeos novos no canal. Eu entrei aqui e tinha um monte de vídeo novo. Achei que o canal tinha acabado. É porque você não bateu no sino. Bate no sino que você vai ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo aqui. E nós estamos lançando bem frequentemente, beleza? Tchau! Tchau, até a próxima.たないように